fuja de autoridade opressora. Porque a gente tem que parar de ficar romantizando uma submissão cega, uma submissão que coloca a pessoa com risco de vida. A gente se submete a líderes que querem o nosso bem. Só que às vezes a gente é colocado numa pressão, numa obrigação de sempre ser obediente, sempre ser submisso, que as pessoas confundem submissão com escravidão. E se submetem a uma autoridade opressora, colocando em risco a própria vida. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 7, sobre líderes religiosos. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas olha o versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas. O que Deus está falando é uma liderança religiosa que não está preocupada em ensinar a palavra de Deus, mas quer, na verdade, oprimir o povo e levá-lo para caminhos tortuosos. Essa liderança, segundo o texto, ela é desprezível. Não tem essa de porque é o líder, é o fulano da igreja, que a gente baixa a cabeça para tudo que fala, para tudo que ensina. É nessa que tem uma porção de igreja por aí que ensina falsa doutrina, que não se prega o evangelho, mas sob a roupagem de que ali tem uma suposta autoridade espiritual, o ungido intocável do Senhor, as pessoas se submetem cegamente, porque não podem contestar, não podem argumentar, não podem refletir, elas são obrigadas a baixar a cabeça, e como diz aquela velha brincadeira da infância, o que o mestre mandar, faremos todos. A Bíblia ensina a obediência aos pastores? Sim. Hebreus capítulo 13, verso 7 faz uma ressalva. Lembrai dos vossos líderes, dos vossos guias, dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra. Então existe um critério. Não é eu me submeter a qualquer tipo de posição hierárquica. É eu me submeter a líderes religiosos que ensinam a palavra. Tem pessoas que estão se submetendo a gente que não investe em você, não apoia você, só te oprime, só te escraviza, quer te manipular, quer manipular sua família, quer mandar em tudo da tua vida pessoal. E você baixa a cabeça, não tem problema, né? É o líder, tem que baixar a cabeça. Não! O que Malaquias disse? A função do sacerdote como anjo do Senhor é ensinar a lei. Se não ensinar a lei, ele é desprezível. Uma autoridade tem que ser reconhecida por aquilo que ele ensina. Quantas mulheres que, sob a orientação de que devem ser submissas ao esposo, se submetem a homens que colocam em risco a vida dela? Bom, não é sobre isso que a Bíblia fala de submissão, não. A Bíblia coloca uma condição para a mulher ser submissa ao seu esposo. Efésios, capítulo 5, verso 33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a submissão da mulher ao esposo depende de ser um esposo que a ama. Não é qualquer um. Não é um camarada que oprime, que quer agredir, matar, que vai perseguir, que é um paranoico, que é um psicopata. Não é nada disso, não. O que a Bíblia fala da relação da mulher com o marido é comparado com o da igreja com Cristo. E a gente se submete a Cristo, não é porque Cristo é um opressor, não é porque Cristo nos ameaça de morte, não é porque Cristo nos agride, não. A gente se submete a Cristo porque Cristo nos amou tanto que deu a vida dele por nós. É por isso que nós nos submetemos a ele. E é nesse contexto que Paulo diz: assim as mulheres sejam submissas ao marido como ao Senhor. Ou seja, da mesma forma que Cristo ama a igreja, dá a sua vida por ela, e com isso conquista da parte da igreja o respeito, da mesma forma, se o homem quer ser respeitado, ele conquista o respeito com amor, não é com opressão. Liderança opressora, a gente foge.
liderança opressora, a gente denuncia.